Vocês devem ter visto o Kelsen no semestre passado com o Smirnoff, o professor Smir, e ele tem até cara de vodka, né? Eu brinco com ele. E porque o Kelsen, em 34, escreveu Teoria Pura do Direito, né? E lá ele fixou as bases do direito como ciência, né? O princípio da pureza, o princípio, aquela ideia, aquela noção de que o direito ele é um objeto de estudo autônomo, né? Vocês chegaram, me digam se vocês chegaram a ler o Teoria Pura do Direito do Kelsen, em algum capítulo, assim ou não. Não vou brigar com vocês, podem ser sinceros. Pelo jeito não, né? Senão alguém já teria se acusado. Não. A Adriele denunciou todo mundo. Não. Essa obra é fantástica, gente. Essa obra é uma das 4 obras. Ontem eu dava aula lá no laboratório de precedentes vinculantes, e para explicar para eles a teoria dos precedentes, uma teoria lá da common law do direito americano, do direito inglês, eu disse para eles, a gente vai precisar voltar para a teoria do direito e vamos precisar voltar para Kelsen. Eles ficaram loucos, né? Meu Deus, professor, uma disciplina prática, o que tu quer voltar lá no Kelsen? E aí eu voltei, porque eu considero a Teoria Pura do Direito do Kelsen, 34. Depois, em 1961, Herbert Hart escreve o Conceito de Direito, né, The Concept of Law. Depois, em 1980, um italiano, Giovanni Tarello, escreve Interpretando Leis, a interpretação das leis. E depois, aí, em 91 e 97, tem dois americanos, Neil McCormick e o Bob Summers, que escrevem Interpretando Leis e Interpretando Precedentes. Eu disse para eles que essas eram as 5 obras que, para mim, compunham uma estrutura da teoria do direito e da interpretação no século XX. E aí a gente voltou e viu uma por uma delas. E aí, no final, eu mostrei para eles por que a gente precisava fazer isso. O Kelsen está seguramente no topo dessas obras importantes, porque o Kelsen ele dizia assim, vou dar uma explicada rápida para dizer para vocês por que o Teoria Pura é importante e por que vocês devem ler. Tá? Eu acho que a Stephanie talvez tenha visto a Teoria Pura do Direito. Né? A Stephanie talvez tenha visto. O Kelsen ele está escrevendo em 1934 a Teoria Pura do Direito, e vocês não vão escapar dele, porque a nossa terceira ou nossa quarta aula, a leitura prévia, é do Teoria Pura do Direito, capítulo 8º, né, da interpretação. O Kelsen escreve em 34 a primeira edição da Teoria Pura do Direito. Ele ainda estava em Viena, né? Ele é austro-húngaro, ele ainda era, né? Ele estava em Viena, depois ele começa a sofrer perseguição do regime nazista, e então ele vai de Viena para Genebra, de Genebra ele vai para os Estados Unidos e fica... Aí, a Stephanie se acusou. Isso é normal, tá, Stephanie? A gente lê e não saber se entendeu é a coisa mais normal do mundo. Eu padeço desse mal até hoje. Então, o Kelsen escreve em 34 o Teoria Pura do Direito. Tá? Se vocês forem ler a introdução, quando eu pedi para vocês lerem o capítulo 8º ali, que também não é muito, no máximo umas 10 páginas do livro, né, assim, digitalizado, se vocês forem ler a introdução, vocês vão ver que o Kelsen diz que começou a escrever aquilo 19 anos antes. Então, é lá do começo do século. Então, ele vai começar dizendo assim, mas vocês tiveram uma noção já de positivismo, justnaturalismo, essa coisa toda, né? Isso, eu tenho certeza que o Felipe trabalhou isso com vocês. O Kelsen é um positivista normativista, e ele escreve a Teoria Pura do Direito para retificar aquele positivismo exegético, para tentar reformar aquele positivismo exegético do juiz boca da lei, lembram? Do juiz boca da lei, daquela interpretação. Então, Kelsen começa o livro dizendo assim, os meus colegas lá do século passado, eles acreditavam piamente que o juiz era um juiz boca da lei. Que a única atividade que ele tem é de dizer o direito, de declarar o que está na lei. E nada mais do que está ali. Nem outro sentido a mais. Basta o sentido literal. O Kelsen vai dizer, mas eles estavam errados. Né? Porque o direito, na verdade, quando nós falamos de interpretação, o que a lei fornece para o juiz é uma moldura em que ele pode enquadrar 3, 4, 5
significados e ele vai escolher um significado. Né? O Kelsen vai dizer, então, que os textos normativos, eles são interpretativos, eles podem ser interpretados e o juiz pode interpretar de mais de uma forma, mas ele vai escolher uma forma e vai fundamentar naquela. Mas o Kelsen vai além, porque o que interessa para nós aqui desse ponto de ciência é que o Kelsen, ele diz assim, o que vinha acontecendo com o direito até aqui era uma absoluta mixórdia, era uma confusão, porque o direito estava invadido, a jurisprudência também, né? Ele vai referir isso, pela psicologia, pela sociologia, pela economia, né? E aí ele vai dizer, o direito tem que ser analisado do ponto de vista como ciência. Para isso, a gente só pode estudar no direito o que for norma jurídica. E aí ele fixa o princípio da pureza, o famoso princípio da pureza no Kelsen, que significa que o direito tem que ser analisado como ciência num objeto de estudo específico, sem considerar fluxos econômicos, sociais e tudo mais. É claro que o Kelsen sabia que isso influencia o direito, influencia as leis, mas estava no antecedente da norma. Para ele, estava lá atrás. Então, podia até nortear o legislador para quando fizesse a lei, mas o direito vai estudar leis, dizia o Kelsen. Então, por isso a importância. Desde Kelsen, em 34, a gente sabe que o direito é ciência. Então, a gente pode aplicar esses postulados do Weston com relação à pesquisa científica, com toda certeza. A pesquisa do direito é uma pesquisa científica, sim. Só que a gente não tem, a gente olha para a sociedade, a gente olha para o ordenamento jurídico e a gente não tem microscópio para fazer e para operar, mas a gente tem uma tarefa que talvez seja até mais complexa, que é a de analisar o tecido social. Então, fecha parêntese quanto a essa questão do Weston, que eu acho bem legal. Mais alguém quer falar, gente, sobre o livro? Sobre o que depreenderam da leitura? Por que foi legal? Se foi legal? Se ajudou? Se não ajudou? Podem escrever no chat, se não quiserem falar, se tiverem com problema de microfone. Não tem problema, eu leio aqui o que vocês escrevem. Estou acostumado com o chat. Eu acho que talvez a principal contribuição dessas leituras que eu estou indicando para vocês. Lucas, tu me enviou por e-mail, querido? E-mail, WhatsApp, no chat. Lucas, espera aí, cara, então eu perdi, velho. Deixa eu ir para cima aqui. Deixa eu rolar a conversa aqui, ó, claro que sim. Gostei muito do texto, professor, concordo plenamente com essa ideia de que argumentar não se trata de uma guerra entre ideias e posições, como por muitas vezes podemos ver pessoas atacando em debates e discussões, achando que os seus argumentos são superiores sobre outros. Infelizmente, não tenho microfone para participar. Não tem problema, Lucas. Você colocou no chat aqui, eu estou lendo para ti. Para participar melhor da conversa. Não tem galho. Vai usando o chat aqui, vai te manifestando. Eu também estou com o meu computador quebrado, estou usando o da minha mãe. Esse computador é dela. E fui ver para comprar um novo. Que é absurdo que estão os preços de tecnologia. Né? Acho que eles subiram 200% por causa da pandemia e do home office. Né? Mas já estou providenciando. Lucas, olha só. Eu espero que vocês tenham percebido que quando eu estou puxando essa comunicação para o lado do direito. Eu não estou preocupado ainda com os debates que vocês vão participar lá no segundo semestre, no segundo bimestre. Eu estou preocupado com o direito. Então, quando eu peço para vocês lerem o Weston e a arte de argumentar na introdução, eu quero que vocês estejam coletando informações para vocês usarem depois no direito. Na petição inicial, na contestação. E aí, olha que importante isso. E aí que quando nós percebemos a seleção de argumentos, que os argumentos têm que fundamentar, que a conclusão que eu chego pelos meus argumentos, ela vai ser posta em confirmação, né, por quem ouve, por outros argumentos, a gente acaba percebendo que eu quero que vocês apliquem isso no direito mesmo. Na petição, lembra que eu falei para vocês na aula inicial?
Hoje, a forma ainda principal do advogado se comunicar com o juiz, é por meio de uma petição escrita. A gente pode ter oralidade no JEC, a gente pode ter oralidade nos JEFs, né? Na Justiça do Trabalho, mas o grosso do processo civil, o grosso do processo penal e do processo do trabalho ainda é escrito. E vai ser assim, porque a nossa matriz de direito, a nossa tradição jurídica é de civil law, é de direito escrito, codificado. E o nosso processo, ele é um processo direcionado para isso. Ele não é um processo direcionado para a oralidade. De modo que o meu principal objetivo com vocês lendo o Weston é que vocês depois, lá quando precisarem montar, vocês vão ter TGP, eu acho que no quarto semestre ou no terceiro, e aí vocês vão começar a montar as ideias de vocês para montar uma petição inicial, para montar uma contestação, que vocês lembrem daí. Olha, a gente estudou lá no segundo semestre com aquele doido lá, um negócio lá de argumentos, de como selecionar, do que argumento que era importante e tudo mais. Então, é isso, nesse ponto que eu quero chegar. E por que eu aproveitei o gancho ali do Lucas? Porque eu falei hoje de manhã isso também. Vocês entram em alguma discussão ainda para convencer a outra parte? Vocês ainda fazem isso? Aí vocês vão pensar, professor, mas é o que a gente vai fazer no segundo bimestre, naqueles debates. Sim, mas lá é um debate, tu tem que convencer os jurados daí, né? Porque tu nunca vai conseguir convencer a parte contrária que você está discutindo, que você está participando de uma conversa, enfim. Você nunca vai conseguir convencer essa pessoa da tua opinião. Mesmo que você tenha argumentos racionais e argumentos emocionais, e a outra parte só tem argumentos emocionais. Mesmo assim, você não vai conseguir fazer. Então pensem, olha só. Aí no último final de semana, Andrei, eu já vou ler o teu chat, tá? No último final de semana, vocês devem ter visto o caso dessa menina de 10 anos que o Ministério Público lá do Espírito Santo ajuizou uma ação para que a justiça autorizasse um aborto, né? Ela havia sofrido estupro. Então, o Ministério Público ajuizou essa ação para obter autorização judicial para ela fazer. Não era nem necessária essa ação, porque se a vontade dela confluía com a vontade da avó, que é quem tem a guarda dela, não precisava de ação judicial, né? Mas o Ministério Público fez mesmo assim e se criou um circo em torno dessa situação absurdo, né? Chegando ao verdadeiro absurdo de algumas pessoas até terem descoberto a identidade dela e terem manifestado isso na internet. Mas não é para isso que eu quero chamar atenção. Eu quero chamar atenção para vocês assim, imagine se você consegue convencer alguém que foi lá, vocês devem ter visto que teve um número de pessoas que foi na frente do hospital para tentar intimidar a equipe médica, enfim. Imagine que vocês são favoráveis, ou que se colocavam na situação da menina e que eram favoráveis, né? Vocês acham que vocês iam convencer alguém daquilo? Não, não conseguiriam. Então, isso que o Lucas falou é bem importante. E a gente vai aprendendo isso, uma coisa que eu vou dizer para vocês acreditam se querem. Eu sei que não parece que eu tenho uma aparência muito boa, mas eu tenho 40 anos, então se não parece, porque parece mais, né? E 40 anos e a geada se abateu agora na quarentena, sobre o meu cabelo. Mas vocês não têm ideia de como a gente vai aprendendo. E algumas coisas, elas só chegam mesmo com a idade. Eu sei que as mulheres amadurecem antes, então talvez essas coisas que eu fui entender aos 38, 40, vocês descubram com 30 ou com 31. As mulheres sempre são mais maduras, né? Sempre. No entanto,
a gente vai descobrindo coisas, a gente vai vendo que não vale a pena se envolver. Aí eu adotei uma tática que me livra de muitos dissabores, que é assim, isso era um dito do Chico Xavier. Ele sempre dizia, se você não pode resolver a situação, não se envolva na discussão. Você tem a solução do problema? Então se envolva. Se você não tem, fica quieto. Isso é uma regra de ouro. Então, o que o Lucas levantou é bem interessante e bem pertinente. A gente tem que começar a abrir mão da ideia que a gente precisa convencer a outra pessoa da nossa opinião. Quando, na verdade, o que a gente precisa fazer é respeitar a opinião, né? A opinião do outro, e respeitando a opinião do outro, manifestar os nossos argumentos, né? E pode ser mesmo dessa forma, eu respeito a tua opinião, respeito a tua posição, mas eu tenho argumentos que me fazem crer o contrário. E aí eu não quero mudar o teu ponto de vista, você também não vai conseguir mudar o meu ponto de vista, mas o importante é que a gente está discutindo sobre esse assunto com respeito, né? E dialogando sobre o assunto sem se machucar. Então, isso vale muito para a época de campanha política, né? Em termos de grupo de família. Eu saio do grupo da família na época das eleições, né? Porque não tem a mínima condição. Se você ficar ali, você vai brigar, é inevitável. Então, isso a gente tem que começar a abandonar um pouco. Eu acho isso, assim, e é também uma forma de fazer alteridade. Vocês sabem o que é alteridade, né? Alteridade, hoje o pessoal fala muito em empatia também. Eu prefiro a expressão alteridade, porque a alteridade vem lá da filosofia, então tem um autor que é o Emmanuel Levinas, que escreve bastante sobre isso, mas depois o Vará, aqui no Brasil, escreveu bastante sobre isso. A alteridade é se colocar no lugar do outro, né? É você respeitar o outro nas dificuldades que ele tem, né? Nas limitações que ele tem. E compreender, é lógico que você não precisa concordar, mas o respeito à opinião é importante. Então, isso que o Lucas colocou é verdadeiro. Muitas vezes você vê discussões, debates, né? Que a pessoa quer se sobrepor a outra pessoa. Que um debatedor quer se sobrepor sobre o outro. Ah, professor, mas eu vi um júri que os advogados quase se batiam, quase se matavam. Bom, o júri é outra história, gente. O júri é um teatro. Vocês vão aprender isso com o Gabriel. Eu vou trazer o Gabriel para vir falar com vocês uma noite. Vocês já conversaram com o professor Gabriel Ferreira dos Santos ou nunca conversaram com ele? Vocês também, mas devem ter tido a oportunidade de conhecer ele de corredor, uma pessoa especialíssima, de fino trato, gentilíssimo, um amigo muito querido. E o Gabriel, ele é do penal, ele é do júri, né? Então, eu vou trazer ele para conversar com vocês uma noite sobre como que é comunicar nessa forma. Como que é comunicar no tribunal do júri. Lembra que eu disse para vocês que ele me falou e me fala várias vezes, até o gestual que o advogado usa durante o júri é importante. A roupa, a cor do terno, né? A forma de se dirigir ao jurado, a família da vítima, né? Porque ele defende invariavelmente réus, né? No processo penal, se dirigir à família da vítima com respeito. Então, eu vou trazer o Gabi para falar com vocês uma noite e vocês vão ver as histórias legais que ele tem para contar de júri, de comunicação, porque ele tem um escritório também bem grande, um escritório que usa redes sociais para comunicar. Ele tem uma gestão do escritório bem diferenciada, profissional, e eu acho que vocês podem ter contato com ele. Eu não sei se o Mito não trouxe ele no semestre passado para falar, não? O José Carlos trouxe o Gabriel para falar com vocês? No semestre passado? E foi legal? Bom, então se vocês já ouviram o Gabi semestre passado, tranquilo. Então, daí eu abro mão de ouvir ele agora. Peraí. O escritório do Gabriel
era Gabriel Ferreira dos Santos Advocacia Criminal, agora tem outro nome, mas fica ali no prédio do Bela Titari, tá, Stephanie? Na torre de escritórios. Peraí, deixa eu vir aqui para cima que tinha o Andrei. Andrei, é muito interessante, principalmente porque me levou a uma reflexão sobre como devemos pensar em argumentos sobre tudo, principalmente sobre nossas opiniões, pois muitas vezes vemos pessoas defendendo com unhas e dentes algum certo ponto de vista, como se isso fosse uma verdade universalmente aceita, com argumentos fracos e rasos, sem fundamentação alguma. Sim, verdade, André. E o que dizer das fake news, né? E o que dizer das fake news hoje? A Júlia, professor, li agora rapidinho a introdução, gostei muito da ideia de usar os argumentos curtos. Essa é uma coisa que eu ia chamar a atenção daqui a pouquinho. E entender realmente qual a função deles. Além disso, como diz o Lucas, me perdi. Gosto da ideia de que argumentar não é discutir. Meu mouse está ruimzinho. O que é muito válido para nós nesse momento que estamos passando, onde o mundo precisa de pessoas que argumentem e não discutam. Show de bola. E a Stephanie está aí, me fez a pergunta. Júlia, Andrei, olha, eu sou suspeitíssimo para falar, porque eu acho que o que a gente está passando hoje com pandemia, com essa história toda, eu acho que tem muito a ver com uma nova forma de se relacionar também entre nós, né? E entre nós e o planeta. Eu acho que tem um grave problema para ser resolvido aí, e eu acho que talvez seja uma das reflexões que a pandemia deve nos impor, né? Ou seja, deve ter algum motivo para nós todos termos nos fechado em casa há bastante tempo e precisarmos conviver diariamente, exclusivamente com a nossa família. Deve haver uma razão para isso, né? Esse período ensina muito, né? Então, eu aprendi, por exemplo, a dar valor para a professora do meu filho. Eu vejo o quanto é difícil alfabetizar ele. Ele está no primeiro ano do ensino fundamental, é muito difícil. Ele está decolando agora, então a gente está conseguindo fazer as coisas, mas é muito difícil. As crianças são muito, elas têm dificuldade de concentrar, então é bem complicado. Dou muito valor para isso, porque eu estou acompanhando ele na live, no tema e tal, porque senão, né, não sai, e é a minha função, né? E eu acho legal porque eu vejo o que vocês sofrem daí, ficando 2 horas e pouco na frente do computador, né? Ele fica 1 hora, já não aguenta mais. Eu acho engraçado que eles são, por uma sinceridade, né? Uma simplicidade que eles abrem o microfone. Prof, falta muito para terminar. Prof, vai acabar logo. E ela vai acalmando eles, gente. Vai terminar daqui a pouquinho. E aí, isso acho que tem várias coisas que esse período, como a Júlia falou, a gente precisa aprender. Ser mais bondoso com todo mundo, ter mais benevolência, né? Com todas as pessoas. Mas aí, a gente tem que começar onde está mais próximo, né? Então, talvez por isso a gente tenha que ter vindo para dentro de casa e se fechar todo mundo. Então, tem várias coisas. Eu acho que eu vou colocar o nome de uma autora aqui, que se vocês tiverem interesse, podem buscar alguma informação para ela. Deixa eu tirar o reservadamente aqui, porque quem tinha falado comigo antes era a Larissa, daí eu respondo só para ela. É a Chantal Mouffe, tá? A Chantal Mouffe é uma politóloga. Ela vai escrever exatamente sobre isso que a Júlia e o Lucas mencionaram. No sentido de que você não tem um inimigo do outro lado da discussão. Você tem um antagonista. Só isso. Não é um inimigo. A ideia dela é formar, e ela defende esse ponto de vista, uma democracia radical, onde todos esses temas difíceis, política, religião, gênero, opção sexual, racismo, tudo isso seja discutido
no debate público. Ela diz que esses temas não podem ficar esquecidos, não podem ficar velados, eles precisam ser discutidos na esfera pública, sob um ponto de vista de que você não tem do outro lado um inimigo, tem um antagonista, meramente um antagonista. Então, se vocês quiserem procurar alguma coisa da Chantal e sobre democracia radical, procurem. Se não encontrarem, me peçam, eu tenho artigos dela, devo ter um livro também. E esse assunto dos argumentos curtos, que acho que foi a Júlia também que falou que gostou desse ponto. Os argumentos curtos, gente, eles são bem importantes. Quando vocês vão montar uma petição inicial, por exemplo, se vocês fazem um parágrafo muito longo, por exemplo, um parágrafo de 4 linhas, sem interromper o raciocínio com um ponto e começando de novo, às vezes o juiz se perde no meio do raciocínio. Então, a importância dos argumentos curtos também vão nesse sentido, de você fracionar as ideias, porque às vezes você tem uma grande ideia para colocar na tua petição, na tua contestação, enfim, e você, no afã de colocar ela ali no papel, você acaba fazendo assim, uma salada e acaba fazendo um parágrafo muito longo. E aí a gente tem que ir dividindo, né? Aí você volta depois de uma revisão de literatura e vai partindo. Eu faço isso muito com as orientações, né? Então, os meus orientandos, eles vão escrevendo e eu vou cortando isso, né? Então, eu vou dizendo, gente, aqui tu corta o parágrafo no meio e faz 2 ideias, né? Uma complementar a outra, porque eu cheguei no final e já não lembrava o que eu estava lendo no começo. Então, os argumentos curtos são bem interessantes, a utilização deles é muito boa. Alguém de vocês, assim, olhou para esse livro como... e além da Juliana, alguém foi ler mais alguma coisa? Além da parte que eu coloquei ali? Ou só a Juliana fez isso? E fez por curiosidade, Juliana, porque tu quis aprofundar um pouquinho para ver um outro tema que tu achava que era pertinente também? Na verdade, eu achei que a introdução não me dizia muita coisa. Ela citava alguns capítulos, mas não me dizia especificamente do que eles se tratavam e tudo mais, e daí eu queria saber. Legal, bem nessa. Quando eu dou a introdução para vocês, implicitamente eu estou querendo que vocês se apaixonem pelo livro, e daí vocês vão ler o que é pelo que vocês se apaixonaram, tá? É bem por aí. A minha ideia é bem essa. Eu tenho essa mania, né? Porque eu também não Funciona. posso... Oi, isso. Funciona o método. Porque assim, eu não posso exigir também de vocês têm outras tantas 4, 5, 6 disciplinas, eu não posso exigir de vocês a leitura de um livro, né, de um artigo muito grande, de uma... Não, aí eu já acho que sai da leitura prévia e daí o professor já está querendo que você quase dê a aula no lugar dele. Isso a gente faz lá no doutorado, né? A gente dá aula no lugar do professor, a gente tem que ler 3 livros numa semana. Não, mas aí tu já está calejado para fazer isso. E eu acho que então vocês têm que... A leitura prévia de exigência é pequena. E se vocês se interessaram, vocês vão ler, né? E aí acho bem interessante que vocês façam... Por isso que eu coloco o livro inteiro, que eu não coloco só o pedacinho que é para ler, né? Então acho que tem essa particularidade, é bem legal. Mas, galera, eu quero também falar de outra coisa hoje. Eu quero falar de como que a gente vai desenvolver a disciplina, porque hoje a gente está na nossa primeira aula da disciplina para valer, né? E aí, o Kunz me questionou antes aqui no... deixa eu ver o nome dele para chamar ele pelo nome, não gosto de chamar pelo sobrenome. Mas eu não vi o nome dele no chat, não apareceu. Me diz teu nome, filho, que daí eu te chamo pelo nome e fica mais pessoal. Mas o Kurtz, daqui a pouco ele me diz o nome dele. Ele me disse, professor, tu não falou em trio na aula passada, tu falou em grupos de 6. Tá.
Vamos pensar o seguinte, gente. O que eu disse para vocês na aula passada? A gente combinou que faríamos o podcast lá na G2. E o que a gente combinou na G1? Que a gente faria que tipo de produção de conhecimento para a G1? Lembram? Lembra o que a gente combinou para a G1? Se a gente combinou que ia fazer, que vocês iam produzir algum tipo de material? Não, professora, eu não lembro da primeira aula. Tava uma chuva do caramba, faltou luz. Porque assim, olha o que eu pensei, o que eu montei. E aí, eu acho que vocês vão achar legal. Eu acho. E a turma da manhã vai fazer a mesma coisa. Eu criei um perfil no Instagram para essa disciplina. Depois eu vou colocar aqui. E criei o perfil no Twitter também, para essa disciplina. E um canal de vídeos no YouTube, porque lá pelas tantas eu quero também que vocês produzam um audiovisual. Mas a minha ideia, então, olhem a minha ideia. Depois vocês me dizem se concordam, se acham legal ou não. Eu acho que tranquilamente vocês podem fazer o podcast para G2 e para G1, como desafio de comunicação. Qual foi a minha ideia criando esses perfis? Vocês alimentarem esses perfis com produção de conteúdo. Tá? Claro que isso vai passar por mim antes, não é? Isso vai passar por mim antes. Então vocês vão me mandar isso, eu vou olhar, vou analisar, vou pontuar, vou valorizar isso, né? E aí depois eu posto, tá? E eu acho que isso vai ser bem legal, porque aí vocês vão conseguir exercitar. Quase todos vocês têm Insta, né? Não sei se vocês têm Twitter também, mas a gente daí alimenta os dois canais. O Twitter é mais chato, né? Não é tão legal. Mas eu tenho Twitter porque é uma rede de relacionamento legal que a gente compartilha muito material no Twitter, né? Então, seguindo bons materiais, tal, muita coisa de fora também está ali no Twitter. Mas então a gente pode atualizar as duas coisas. E a minha ideia é que vocês possam, de uma semana para outra, então vocês vão ter uma semana para fazer isso, tá? Então não é do dia para a noite, não é de hoje para amanhã. Vocês vão ter uma semana para produzir um post para o Instagram, ou um post para o Twitter, ou um para cada um, se vocês quiserem, mas eu exijo só um, tá? Sobre algum ponto daqueles que eu vou dizer para vocês daqui a pouco. Que a minha aula funciona assim. Eu não disse isso na primeira aula. Porque senão vocês perigavam. Eu não gosto de dar toda a letra das minhas disciplinas na primeira aula, porque senão a galera cancela, sabe? Então, assim, olha como é que eu faço. Eu faço assim. Tem esses textos de leitura prévia. Esses textos vocês já leram, né? De hoje, né? Duas. Eu vou agora mostrar para vocês uns 5, 6 temas que vocês podem escolher qualquer um para escrever o post, tá? E aí, desses 5, 6 temas, eu vou encaminhar dentro de cada tema o ponto central que vocês devem observar, tá certo? E aí vocês vão produzir isso, vão me enviar num e-mail até uma semana depois, então até a quinta-feira que vem, e eu vou olhar um por um, né? Vou analisar e vou postar, tá? E vou avaliar. Então, vocês vão estar produzindo conteúdo de comunicação desde a primeira aula. Desde a primeira aula. Eu sempre vou dizer isso para vocês, que a gente tem que observar alguns preceitos, né? De ser uma comunicação limpa, uma comunicação direta, objetiva, uma comunicação respeitosa, tá? Uma comunicação que informe, que não tente convencer, simplesmente informe, né?
E uma comunicação que seja agradável de se ver, né? Porque é tão ruim ver um post poluído, né? Uma coisa. Então eu fiz um modelinho de template também para vocês usarem, que eu vou mostrar ali, o modelinho, e vocês podem seguir aquele modelo, ou podem fazer um diferente, enfim, só tem que ter as informações daquele modelinho, tá? E aí eu tinha dividido vocês, eu tinha falado para vocês de 6 pessoas, isso que o Curtis me cobrou ali antes no chat, pode ser. É só porque eu pensei em fazer isso já, então, tendo em conta tanto esse trabalho da produção, quanto do podcast, que aí já fica tudo no mesmo grupo. Eu acho que pode ser legal. Acho que pode ser legal. Então, acho que a gente pode manter os grupos de 6, aqui daria o quê? Uns 5 grupos, né? A turma tem 32. Uns 5 grupos, com 6 em um ou outro. Não tem problema. Eu acho que a gente pode continuar. Vocês chegaram a se entender quanto aos grupos? Chegaram a formar isso em grupos de WhatsApp paralelos? Ou não? Eu faço votos que sim, que daí eu já abro minha planilha aqui do Excel e eu já começo a anotar quem são os componentes do quê. Tá? Eu vou compartilhar aqui com vocês a minha planilha do Excel para vocês verem como eu faço. Gosto de ter bastante transparência nisso. Como eu dou nota, como eu avalio, porque tá aqui legal, não achou o Excel. Porque senão, professor, como é que tu chegou na minha nota X? Eu cheguei na tua nota X avaliando isso. Aqui, ó. Vocês estão vendo o meu Excel, né? Devem estar vendo o meu Excel. Sim, né? Tá abrindo aqui a tabelinha. Aí. Aqui é do pessoal da manhã, tá? Então, a gente vai trabalhar com a semana 1, que é essa semana aqui, que vai até quinta que vem, com a semana 2, a 3, a 4, a 5, talvez a 6 e tal. Então, eu tô montando isso por semana. Cada um. Então, aqui tem o trio, por exemplo, do Eduardo, do Arthur Bernardo e do Israel. Eles me mandaram o primeiro post, me mandaram dentro do prazo, beleza, eu vou avaliar e aqui eu vou dar nota. E assim vai, né? Até que a gente chega lá na G1 com a nota de vocês cheia. Deixa eu ver aqui, tem uma mensagem do chat. É meio ruim de ver o chat quando eu estou compartilhando coisas, mas é isso aqui que eu vou fazer. E aí, de vocês já está prontinho aqui, ó. Eu vou tirar trio aqui, vou colocar grupo, né? Então, aqui já vai ficando o grupo 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6. Beleza. Vamos lá. Deixa eu vir para o chat aqui que vocês estão tretando no chat aqui, eu não estou vendo nada. Já vou voltar aí. Agora sim. O que está pegando? Vamos lá. Tem gente com grupo, sem grupo. A minha internet não me deixou ficar na primeira aula toda. Se já tiveram grupos, eu estou sem. Então, o Maurício está sem. O Pedro está me dizendo que o Zoom dele está caindo. Não tem problema, Pedro. Tu já tinha grupo, será? Quem também está sem grupo? A Lise. Se vocês preferirem trio, eu faço trio, não tem problema. Aqui vai dar o quê? Vai dar 10 trios. Não tem problema. Acho que se vocês acham mais fácil de se organizar, da minha parte, eu acho que vocês podem tranquilamente definir grupos ou trios. Então, por mim não tem. Eu acho que trio fica até mais legal, porque aí eu consigo ter mais produções de vocês. Eu preferiria trio, mas se vocês preferirem grupo, não tem problema nenhum. E aí, se vocês quiserem se organizar, de repente até amanhã, e aí me colocarem no grupo ali do WhatsApp à disposição de como ficou, pode ser, também não tem problema, tá? Acho melhor, né? Pode ser isso, né? E vocês amanhã
vocês me colocam ali, professor, amanhã ou sábado, né? Sábado, sim, amanhã é sábado. Amanhã ou domingo. Professor, a gente formou os grupos assim, tá? Então, se entendam, vejam se... eu ia perguntar isso, se tem alguém que não está no grupo do WhatsApp ainda, eu vou colocar o link aqui, tá? Para aí vocês entram com o link. Deixa eu compartilhar para todo mundo aqui, que aí vocês entram no grupo e daí vocês conseguem conversar entre todos para fazer isso. Eu já vou dar um intervalinho também, tá, gente? Espera aí. Deixa eu buscar aqui o grupo de vocês no meu WhatsApp. Vocês não estão vendo, mas eu estou no meu WhatsApp, estou procurando o grupo de vocês aqui, já achei. Desafios da comunicação noturno. Eu vou copiar o link, já vou largar aqui, que aí fica mais fácil. Copiei o link. Então agora eu puxo aqui para o chat. Vou colocar aqui no chat, vocês vão entrando pelo link. Quem está fora do grupo ainda, tá? Bem de boa. E aí vocês conseguem fazer essa organização até amanhã ou domingo no máximo, que aí vocês têm segunda, terça, quarta e quinta para fazer o post, tá? Querem fazer um intervalinho de 5 minutos? Ou querem tocar direto? De minha parte, posso fazer as duas coisas. Mas se vocês quiserem fazer um intervalinho para descansar 5 minutos, eu estou de boa. A próxima etapa eu vou mostrar para vocês os assuntos que eu escolhi. E vai ser assim, né? Eu vou escolher, para a sexta que vem eu vou trazer outros novos assuntos, tá? E aí, esses assuntos todos, eles têm um conteúdo jurídico, tá? Todos eles têm um conteúdo jurídico. E daí, dentro desse conteúdo jurídico é que vocês vão explorar o post. Vocês vão ter que ter poder de síntese também, né? Porque o post, ele não pode ser muito grandão, né? Claro que ele pode ter várias lâminas, tipo 1, 2, 3 lâminas, né? Puxando, mas nada muito grandão. Então, querem parar 5 minutinhos? Vocês que sabem, eu estou por vocês. Me botem no chat aí se vocês querem parar ou continuar. Senão eu já vou compartilhar a outra tela. Bom, então eu vou continuar mais um pouquinho, tá? Olhem só. Eu vou compartilhar agora com vocês um arquivo. Deixa eu mostrar esse aqui antes, tá? Olha, aqui vocês estão vendo um arquivo chamado Organização da Disciplina de Desafios da Comunicação. Aqui estão os perfis, tá? Então, deixa eu colocar também essas informações lá no chat, para vocês já irem se acostumando. Aqui estão os perfis que eu formei. Chat, cadê você? Tá aqui.